Gustavo Barroso, escritor cearense, dono de uma extensa e valiosa obra literária. Presidente por 2 vezes da Academia Brasileira de Letras e diretor por mais de 30 anos do Museu Histórico Nacional. Teve seu nome e seus livros banidos do mundo dos intelectuais por muito tempo. Sua ideologia, voltada para o integralismo e para o antissemitismo, era detestada por muitos. Por essa razão, suas obras ficaram por anos envelhecendo nas estantes daqueles que sabiam do seu valor, mas que não se permitiam a leitura atenciosa de cada uma delas. O tempo passou e Gustavo Barroso realmente tornou-se um imortal para nós cearenses. Por tudo que ele deixou escrito e pelo que disse sobre a nossa terra de tanto sol. É com muita honra que o programa Perfil inicia a partir de agora o documentário Gustavo Barroso, Glória, Ostracismo e Reconhecimento. Gustavo Barroso, um dos escritores brasileiros com mais obras publicadas em todo o país, no dia 7 de maio de 1923, ocupa a cadeira de número 19 da Academia Brasileira de Letras, que pertenceu ao escritor Dom Silvério Gomes Pimenta. Gustavo Barroso, Gustavo Dotti Barroso, é um escritor cearense dos mais importantes, mas infelizmente um tanto esquecido por nós intelectuais, diante do volume de obras que o Gustavo Barroso publicou. Há uma disputa que até folclórica entre Gustavo Barroso e Coelho Neto, porque dizem que Gustavo Barroso escreveu 128 livros. Outros escritores afirmam 116, enquanto que Coelho Neto publicou 126 livros. Então há essa disputa para saber quem editou mais livros, se Gustavo Barroso ou se Coelho Neto, o maranhense e o cearense. Mas o Ceará se orgulha muito da figura de Gustavo Barroso, porque foi o único cearense que, ao chegar à Academia Brasileira de Letras, conseguiu, por 2 mandatos, ser o seu presidente. Considero Gustavo Barroso não só um escritor cearense por excelência, que nós tivemos bons escritores, mas um escritor brasileiro de uma dimensão cosmopolita. Infelizmente, ontem, como hoje ainda, há uma série de preconceitos, de resistências, não só ideológicas, mas até mesmo pessoais. E algumas figuras deixam de ser trazidas à tona da realidade, das circunstâncias, e até mesmo da temporalidade, da contemporaneidade, em nome desses preconceitos, como aconteceu com o Gustavo Barroso. Gustavo Barroso ingressou na Academia Brasileira de Letras com o livro Terra de Sol, de 1912, obra de arte regionalista que fala do Ceará e do seu povo. Ele publicou esse livro com o pseudônimo de João do Norte. Gustavo Barroso descreve a paisagem do Ceará, seja na seca ou na estação chuvosa, no sertão, nas serras, que refletem a tonalidade narrativa que será posteriormente vista em toda a sua obra de ficção regionalista. A alma do sertanejo é calcada na alma do sertão. Lá, a natureza, quando recusa seu auxílio, nega avaramente a sombra, nega cruelmente a gota de água, recusa tudo. Mas quando dá, dá demais. Dá com fartura, com abundância. É um livro que se entronca no estilo de Euclides da Cunha, nos Sertões, né? Pois bem, esse livro tem várias coisas interessantes. Ele explica, ele tem um subtítulo explicativo que é Natureza e Costumes do Norte. Interessante isso, né? Em 1912 não se usava Nordeste, era Norte. Ele trata do Ceará. Aliás, ele só trata do Ceará, mas ele achou mais interessante botar o Norte, né? Para não ficar muito limitado. E ele conta um caso interessante. Ele foi um dia a uma fazendola e encontrou um homem muito pobre, estava quase passando fome.
mas na parede havia várias armas bem polidas e algumas valiosas, né? Bacamartes e carabinas e tudo mais, lazarinas, né? Então ele disse o seguinte: o senhor não quer me vender uma arma dessa? O homem olhou bem sério assim: de maneira nenhuma, não posso vender o que não é meu. Aí não é do senhor não? Não. Isso foram os retirantes que foram para o norte, para o Amazonas, e deixaram aqui em 1888. Gustavo Barroso disse que ficou todo sem jeito, né, e pediu desculpa. O homem era tão honesto que desde 88, né, estava com aquelas armas, mas não vendia porque não era deles. O segundo livro de Gustavo Barroso, Praias e Várzeas, foi publicado em 1915. O livro retrata, em especial, a vida dos pescadores, as praias do Ceará, o mar. Quando se fala dos contos de Gustavo Barroso, geralmente se fala de Praias e Várzeas, de 1915. Realmente, Braga Montenegro, que foi um dos maiores críticos da sua geração e grande contista, considerava que o conto subiu de nível mesmo no Ceará em 1915, com Praias e Várzeas de Gustavo Barroso. Nos livros Heróis e Bandidos, Almas de Lama e Aço e Ao Som da Viola, de 1921, Gustavo Barroso continua a temática regional e social. Considero Gustavo Dotti Barroso, como um dos escritores mais pródigos da língua portuguesa. A obra dele vale pela qualidade e pela quantidade, isso é que é importante. Ele tem um livro que remete ao folclore, ao som da viola. É um dos melhores livros publicados no Brasil, Ao Som da Viola. Todo mundo que gosta do folclore, gosta da viola, do violeiro, goste da cultura, dessa cultura nossa, notadamente dos estados nordestinos, há de encontrar nessa obra uma coisa formidável. Nos 3 livros, Coração de Menino, Liceu do Ceará e Consulado da China, escritos de 1939 a 1941, Gustavo Barroso deixa as suas memórias. No livro Coração de Menino, que é o primeiro dessa tríade de memórias, há muita coisa interessante, mas olha que beleza esse capítulo, O Cajueiro que Escreve. Ele conta a história de um sítio de um tio dele, o sítio Jurucutuoca, para lá de Messejana. Ele ia com os amigos, iam brincar, e havia um cajueiro muito frondoso, rodeado de areia. E um dos galhos, quando o vento dava, o galho riscava no chão. E as crianças viam letras. É o cajueiro que escreve. Ah, escreveu um A, é em homenagem ao Antônio. Ah, escreveu um J, é José ou João. É o P, é o Pedro do Pouco. Uma beleza, né? Muito bem. Depois ele diz: 2 vezes, depois de adulto, visitei esse cajueiro, mas por mais força que eu fizesse, não conseguia ler coisa nenhuma. Ele diz: eu não sei mais ler o alfabeto da natureza. Não consigo ler o que o cajueiro escreve. Por quê? Porque para isso é preciso que eu tivesse o que eu perdi para sempre: a ingenuidade da infância. No primeiro livro da trilogia Coração de Menino, Gustavo Barroso fala da sua infância, dos anos em que estudou no Colégio Paternon Cearense. A memória da cidade de Fortaleza está registrada nessa produção autobiográfica. Nos outros livros de memórias de Gustavo Barroso, Liceu do Ceará e Consulado da China, muitas histórias vividas em Fortaleza e no sertão do Ceará. Gustavo Barroso nasceu em Fortaleza, em 29 de dezembro de 1888. Era filho do tabelião Antônio Felino Barroso e da alemã Ana Guilhermina Dotti Barroso. Ao nascer, ele recebeu um nome extenso: Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Dotti da Cunha Barroso,
que foi encurtado com o passar do tempo. A morte de Guilhermina, logo depois do nascimento de Gustavo, separou os filhos. Por isso, Gustavo Barroso fora criado pelas suas tias sexagenárias, tias paternas. Gustavo Barroso nunca demonstrou grande amor pelo pai, mas um imenso respeito. Tinha sempre uma pontinha de mágoa dentro do coração, porque o pai não havia deixado estudar no Colégio Militar de Fortaleza, porque seu grande sonho sempre fora este. Meu pai é de ferro, muito lido, muito culto e muito paradoxal ao mesmo tempo. Dispõe de uma memória formidável. Ana Guilhermina foi minha mãe, diplomada com as mais altas notas pela Escola Nacional de Hamburgo. Era uma moça perfeita. Gustavo Barroso nasceu numa casa térrea da Rua Formosa, hoje Barão do Rio Branco, mas morou boa parte de sua infância e adolescência em um sobrado colonial na Rua Major Facundo e no sítio da Baixa Preta, no Benfica. No livro Coração de Menino, Gustavo Barroso revela suas angústias. Ele escreveu: em nossa casa era assim. Ninguém procurava satisfazer o desejo de uma criança, guiá-la, mostrar-lhe as coisas com clareza e, ao mesmo tempo, dar-lhe o carinho preciso. Menino era como uma planta. Adubava-se, crescia normalmente. Se um galho bracejava mais alto ou se desviava da posição normal, amarravam-no, torciam-no ou decepavam-no. Eu já compreendia que não havia remédio nem para quem apelar sem mãe e com um pai indiferente ao que me fosse na alma. Conformava-me, esperava a minha libertação do tempo. Gustavo Barroso estudou em Fortaleza, no Colégio Paternon Cearense e no Liceu do Ceará, na Praça dos Voluntários. No Liceu do Ceará, houve uma mística em torno do quadro de professores, causando uma impressão de fascínio diante daqueles mestres, doutores, juízes, desembarcadores, grandes nomes da sociedade cearense. No liceu, pouco estudo e inúmeras faltas. Nas férias escolares, o sertão era o seu lugar preferido. Mal findava o carnaval, mergulhava outra vez no sertão. Não ia mais ao Quixeramobim, mas à Água Boa, fazenda de meu primo, Licínio Nunes, na chamada Ribeira do Ceará. Quando, ao sair da mata de Paus Brancos, além do rio, avistava no fim do largo a casa rodeada de alpendres. Meu coração se dilatava de alegria. Ali, todos me queriam bem, desde os fâmulos aos donos. Ele perdeu a mãe dele muito cedo e ficou morando com minha avó, porque o pai dele era muito ocupado, tinha um cartório, não dispunha de tempo para o filho. E ele era muito amigo do meu pai e ficava lá. Meu pai era João Licínio, a quem ele chama primo Joãozinho. Quando eles estavam de férias, vinham sempre para Água Boa do inverno. No verão era o sítio Jurucutuoca ou Precabura, que eram os outros sítios da minha avó. Aqui na fazenda Água Boa ele escreveu o primeiro livro dele, Terra de Sol. Ele disse que escreveu sobre um caixão de querosene ali no alpendre. E é a história da Água Boa que ele escreve, todo o detalhe da terra, como era a terra, como secava, como dizia que a terra, quando era no verão, a terra rachava. Ainda hoje é assim, muito seca a terra aqui, o sol é muito quente, por isso é chamado Terra de Sol. Depois ele escreveu Mula Sem Cabeça e os outros rodapés dos jornais que ele fala aí sobre na Mula Sem Cabeça. E tudo que ele escrevia era aqui na Água Boa. Histórias de cangaceiros, heróis e bandidos ficaram na mente do escritor. Seu avô deixou no velho sobrado em que crescera muitos livros.
E esses livros fizeram também parte da sua vida desde a infância. Ele sorveu esses livros, leu todos, e todos eles compuseram desde cedo a sua vida intelectual e fizeram nascer, crescer e cada vez mais se desenvolver nele o interesse pela leitura, pelo conhecimento e a vontade de saber cada vez mais. Sua mente infantil fora povoada por homens de farda e histórias de guerra que o seu padrinho de batismo contava, que fora voluntário da pátria na Guerra do Paraguai, e um amigo de seu pai sempre lhe contava várias histórias de guerra. As tias, desde cedo, nas brincadeiras infantis, vestiam-no de soldadinho. Gustavo Barroso foi um menino pobre que aprendeu a viver sozinho. Era muito espirituoso, gostava de brincadeiras, de uma boa briga e de assustar as pessoas. Imaginem vocês que ele já andou por aqui, pelo passeio público, com sua turma, fazendo 1000 danações. Uma delas era de se esconder à noite embaixo das tamarineiras que tinham por aqui. E tome assovios e pedradas. As pessoas corriam assustadas, mortas de medo, e eles às gargalhadas. Mas Gustavo Barroso não vivia só de brincadeiras e assombrações. Para sobreviver, ele ganhava dinheiro dando aulas à noite e durante o dia retocava retratos da fotografia Bandieri, na Praça do Ferreira. Desde menino, ele já mostrava talento para o desenho. Desenhava por tudo quanto era canto, até nas calçadas da rua. Depois, levou a sério a coisa e estudou pintura com Antônio Rodrigues e Ramos Cotoco, aqueles que pintaram o Teatro José de Alencar. Fez caricaturas, trabalhos literários para jornais e revistas do Rio de Janeiro e revisão e reportagens para jornais daqui de Fortaleza. Com o passar dos anos, veio a fazer parte de rodas literárias e demonstrava grande afeição por certos autores como Gonçalves Dias, Castro Alves, Olavo Bilac, e discursava em algumas assembleias e chamava a atenção do público com a sua capacidade de domínio, de articulação das palavras e de manter a atenção de todo aquele público que ficava realmente boquiaberto com sua capacidade de domínio de todos eles. Em 1907, Gustavo Barroso ingressa na Faculdade de Direito do Ceará, que havia sido fundada pelo presidente do Estado, Nogueira Accioli. Estudante e idealista, Gustavo Barroso era opositor ferrenho do governo Accioli. Como estudante de Direito, Barroso viveu momentos controvertidos, próprios de uma personalidade inquieta, que sempre teve, com dos jovens questionadores, que sempre sonham em mudar o mundo em que vivem, de criar uma sociedade diferente. Gustavo Barroso abordava soldados e cometia ações contrárias à ordem pública, provavelmente tomado pelo espírito analítico do século XIX, que estaria mais de acordo com os humores de rebeldia e oposição. Ainda assim, um professor de francês muito influíra nas suas leituras naquele momento de sua vida. E essas leituras desenvolveram em si uma certa aversão à classe burguesa e aquele velho amor ao proletariado, muito natural para o momento. Apontado como oposicionista e terrorista, temia muito ser espancado na calada da noite pelos policiais. Vivia temeroso. No livro de Memórias Consulado da China, de 1941, Gustavo Barroso fala sobre as conversas que ele tinha com seus colegas aqui no passeio público. Ele escreveu assim: nosso banco, no passeio público, ficava em frente da velha muralha da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção.
discutíamos ali todos os assuntos imagináveis. Éramos, sem exceção, oposicionistas e atuávamos sempre com a ideia de fazer mal ao governo. Acadêmicos de direito, todos estavam envenenados pelo espírito de divisão e de análise do século XIX. De 1908 a 1910, Gustavo Barroso trabalha como redator do jornal do Ceará, que tinha como diretor Agapito dos Santos. Tempos difíceis para ele, que escrevia em um jornal de oposição ao governo. Ao raiar o ano de 1910, deixei a redação do Jornal do Ceará. Escrevera um artigo de fundo sob o título A Derrocada, mostrando a triste situação a que chegaria o país no regime do avacalhamento e da corrupção. Manuel Sátiro, que substituía o velho Agapito dos Santos, seu sogro, entendeu de fazer algumas modificações, enxertando trechos elogiosos à candidatura de Marechal Hermes da Fonseca. Não concordei. Discutimos. Recusei-me a ceder e preferi retirar-me do jornal. Em 15 de abril de 1910, Gustavo Barroso embarca para o Rio de Janeiro. Tinha 22 anos. Era um jovem que sonhava em construir um mundo diferente e que sofreu muito por deixar a sua terra natal. Só então compreendi e senti o passo que dera. Deixava para trás e para sempre a melhor parte de minha vida, minha infância, minha adolescência, minha terra, minha família, meus amigos, as paisagens aguardadas em meus olhos, a gente com quem me irmanara na mesma tradição e nos mesmos sentimentos. Ia eu enfrentar o desconhecido, sem proteção, sozinho, contando unicamente comigo. Que seria de mim? No Rio de Janeiro, Gustavo Barroso termina seu curso de Direito e faz amizades com escritores da Academia Brasileira de Letras. Um deles, Coelho Neto. Em 1912, aos 23 anos, publica seu primeiro livro, Terra de Sol, Natureza e Costumes do Norte. No trecho em que ele fala dos bandidos, né? Ele fala de Rio Preto. Rio Preto foi um dos cangaceiros mais cruéis. Ele estuprava e matava. Então estava todo mundo comentando um caso horrível. Ele estuprou uma moça e ainda matou e deixou quase insepulto, e as formigas em cima do cadáver, coisa horrível. E numa bodega, né, numa mercearia da localidade, um cidadão, um fazendeiro chamado Chico Leite, que tinha 2 filhos rapazes que estavam na cidade, apenas a mulher dele estava em casa. Ele ficou revoltado com aquela história e disse: olha, mas com mulher da minha família, esse negro não tira paluchio. Querem dizer, né, ele não se dá bem comigo, ele não mexe. Quando ele ia voltando para casa, levou um tiro e caiu morto. Nessa mesma noite, Rio Preto invadiu a casa e estuprou a mulher dele, porque os rapazes também não estavam em casa. Quer dizer, alguém do Rio Preto estava na mercearia na hora para contar a ele isso, né? Muito bem. Tempos depois, Rio Preto vem lá da Paraíba, chega numa fazendola no Rio Grande do Norte, de madrugada, e se levanta a satisfazer uma necessidade. Quando ele se levanta, que chega assim, ele ouve uns porcos grunhindo. Aí ele diz: o 7 estrelas está alto, porco a essa hora não grunhe, deve haver alguma coisa ali no mato. Aí de novo ele ouviu o barulho e disse: serão aqueles filhos do leite? Vão para casa, meninos, com todo desprezo. Quando ele disse isso, estouraram as fecharias de 2 balas, se alojaram no peito dele e ele caiu morto, na mesma hora. Ora, os cangaceiros, companheiros dele, vendo aquilo, ouvindo, melhor, aquilo, não podiam saber se eram 2 rapazes ou se era um cerco policial. Fizeram foi barricar as portas, né? Então o que acontece? Ouviu-se o estampido de uma carreira e depois um arrancar de cavalos varando o mato. Olha o final da história nas palavras de Gustavo Barroso.
O bando do Rio Preto, hesitante sem poder explicar a agressão, temendo o cerco de uma força, barricava as portas. O cadáver do negro avultava no alpendre. Ia para amanhecer. Cocoricavam os galos. Ele está contando um fato real, mas ele ficcionalizou na maneira de contar. No Rio de Janeiro, Gustavo Barroso foi professor de Geografia e Desenho no ginásio de Petrópolis e, em 1913, assumiu sua primeira função pública por lá. Foi nomeado secretário-geral da Superintendência da Defesa da Borracha. No ano seguinte, ele retornou ao Ceará para assumir a Secretaria de Interior e Justiça na administração de seu primo, o presidente do Estado, Benjamin Liberato Barroso. Em 1915, foi eleito deputado federal pelo Partido Republicano Conservador, mandato que se estendeu até 1918. Ainda em 1915, Gustavo Barroso se casou com Antonieta Laboriot, filha do joalheiro Paul-Henri Laboriot. O casal teve 2 filhos, Flávio Laboriot Barroso e Carlos Laboriot Barroso, e 7 netos. Ele era uma pessoa muito séria e a gente tinha muito medo dele, porque a gente era pequeno e ele era muito grande, ele tinha 1,82 m naquela época, era enorme, era uma coisa grande, ele era empertigado e barrigudo. Não era muito barrigudo, era um pouco barrigudo. E era careca, e era inteligente, e era irônico. E a gente ia lá todos os domingos, desde que eu nasci. Então eu conheço ele bem, porque durante 11 anos da minha vida, eu fui na casa deles todos os domingos. Ele era muito bom pai, por mais que ele fosse meio seco. Ele adorava aqueles filhos. As noras eram muito queridas. Então era um ambiente muito engraçado. E nós adorávamos esse domingo, porque nós éramos 7 netos, 7 primos, e era assim, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Era tudo junto e a gente brincava. Brincava. Na verdade, Gustavo Barroso se vestia com grande elegância e, com o passar do tempo, também optou por um esporte bastante nobre, a equitação. Foi mudando realmente com o tempo, Gustavo Barroso. Em 1915, Gustavo Barroso dirige a revista Fonfon, de tendência nacionalista. Em 1917, lança o livro Heróis e Bandidos. Nele, o cangaço, o banditismo social nas terras nordestinas. Em 1919, o escritor já havia publicado 7 livros. Assumiu a secretaria do Boletim Comercial e Consular do Ministério das Relações Exteriores. Começou então a sua carreira brilhante de uma espécie de adido cultural das relações exteriores do Brasil. Gustavo Barroso sempre representou o Brasil no exterior com grande brilhantismo. Em 1919, seguiu secretário da Delegação Brasileira à Conferência de Paz de Versalhes, inspetor escolar do Distrito Federal de 1919 a 1922 e secretário-geral da Junta de Jurisconsulto Africanos em 1927. Em 1922, ano em que se comemorava o centenário da independência, Gustavo Barroso funda o Museu Histórico Nacional por decreto do governo Epitácio Pessoa. Ele fica na direção do museu até 1959. O menino que colecionava objetos na infância foi o responsável pelo surgimento de uma nova era dos museus brasileiros. Quando ele idealizou um museu para guardar a história nacional e, ao mesmo tempo, um museu voltado à instrução pública, ele fundava a museologia. E, como tal, ele pode ser considerado o primeiro museólogo brasileiro. Antes já haviam museus, já haviam profissionais que trabalhavam nesses museus, mas um conceito de coletar, de preservar, de conhecer a coleção de um museu para que ela pudesse ser devolvida ao público, em especial aos estudantes brasileiros, é a primeira vez que acontece a partir da criação do Museu Histórico Nacional, idealizado por Gustavo Barroso.
Nesse sentido, ele é o museólogo número 1, pois os museus e os seus funcionários, anterior a Gustavo Barroso, eram pessoas que coletavam para as suas próprias pesquisas, para os seus próprios estudos. Ainda em comemoração ao centenário da independência, Gustavo Barroso publica em 1922 o livro Uniformes do Exército Brasileiro. Nele estão 228 aquarelas dos uniformes militares brasileiros desenhados pelo escritor. O livro é ilustrado com todas as fardas, os fardamentos do Exército, toda a história brasileira. E um trabalho difícil porque foi todo pintado, todo ilustrado, inclusive a cores, numa edição especial. Isso aqui foi uma homenagem do Gustavo Barroso ao Exército Brasileiro. É um documento raro, um documento histórico e que merece ser lido, estudado e vasculhado por todos os brasileiros, porque isso aqui é a história do nosso Exército, a história da nossa segurança. Quando Gustavo Barroso foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1923, ele era o mais jovem dos imortais. Tinha apenas 34 anos de idade. Gustavo Barroso presidiu a Academia Brasileira de Letras por 2 vezes, de 1932 a 1933 e de 1949 a 1950. Ele foi também tesoureiro e secretário dessa grande instituição das letras de nosso país. Nesse ano de 1923, Gustavo Barroso se elegia para a Academia Brasileira de Letras. E poucos anos depois, precisamente na década de 30, ele se elegia para tesoureiro, secretário-geral e presidente da Academia. E se empenhava na consolidação de uma nova sede, que ainda hoje, 90 anos depois, aí está, igual e incólume, em pleno coração do castelo, no centro do Rio de Janeiro. Gustavo realizou, então, uma administração simplesmente inesquecível, repetida 20 anos depois, quando se reelegeu para a presidência da ABL, com cursos de conferências, debates, palestras, lançamentos de livros e mesas redondas. Em 1929, Gustavo Barroso já tinha publicado muitos livros. Já era um escritor famoso, mas ele continuava a escrever. Lançou até uma coleção histórica sobre guerras e relatos de campanhas vitoriosas do Império no Sul. Cada livro desse é uma conquista da nação brasileira. Em luta, em batalha, em questiúnculos, e separações, com pedaços de terras que eram nossos. E ninguém conhece. É a chamada série Guerra Cisplatinas, que aquela parte toda do sul do Brasil, não fossem os brasileiros, os nativos, como nós tivemos a conquista depois do Acre, pelo gaúcho, mas com sangue, com o braço do nordestino, principalmente o cearense, não é? Que foi o grande Plácido de Castro, nós não teríamos a unidade nacional. Em que um brasileiro ilustre disse a frase que quando eu era jovem, menina, garota, aprendi e nunca me esqueci. Não há estados grandes e pequenos. Grande é só o Brasil, que é uma frase de Getúlio Vargas. Os anos 30 foram marcados por intensa instabilidade política em todo o mundo. O movimento nazi-fascista que surgiu logo após o fim da Primeira Guerra Mundial tomou força no cenário político internacional. No Brasil, surgiu a Ação Integralista Brasileira, a AIB, inspirada no fascismo europeu que tinha como lema Deus, Pátria e Família. Os integralistas pregavam um Estado corporativo e sindicalista, autoritário e nacionalista. Gustavo Barroso juntou-se ao dirigente da AIB, Plínio Salgado, e participou do movimento de corpo e alma. Era tão fanático que ele chegava a ir para as reuniões da academia com a farda e o cap paramilitar do movimento integralista, que se torna partido, né? Quando vem a Constituinte, em 34, né? 33 e 34, ele participa, o grupo, o movimento participa como um partido organizado. É o único antissemita dentro do partido integralista.
e doentiamente nazista desse ponto de vista, do ódio aos judeus, que ele silenciou, mas muito pouco. E publicou durante o período de militância dele uns 10 livros miseravelmente, e a História Secreta do Brasil é um livro fedorentamente antijudaico. Quer dizer, ele pega a história do Brasil toda, mostra que por trás de tudo estavam os judeus conspirando. Em 1931, Gustavo Barroso se afasta da direção do Museu Histórico Nacional por causa do seu envolvimento com o integralismo. Mas no ano seguinte, reassume suas funções e cria o curso de Museologia, o primeiro do Brasil, que vai servir de modelo para a construção de importantes museus brasileiros. Gustavo Barroso, como diretor do Museu Histórico Nacional, atuou também no campo da preservação do patrimônio nacional. Em 1934, foi criada a Inspetoria de Monumentos Nacionais, que funcionou como um departamento do Museu Histórico Nacional, dirigido pelo Gustavo Barroso, até 1937. Embora muitos pensem, né, que a inspetoria foi apenas um projeto ou que ela não teve uma atuação efetiva, é importante lembrar que a inspetoria foi responsável pela conservação e restauração de mais de 30 monumentos da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que um ano antes da criação da inspetoria, em 1933, tinha sido elevada a monumento nacional pelo governo federal, Getúlio Vargas. Então, nós temos aqui os Anais do Museu Histórico Nacional, volume 5, que traz todas essas atividades da Inspetoria de Monumentos Nacionais, coordenadas pelo Gustavo Barroso em Ouro Preto. E a inspetoria foi desativada em 1937, em função da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que atualmente é o IPHAN. Então, acho que é importante trazer um pouco a lembrança dessa atuação que é anterior ao IPHAN e que muitas vezes é esquecida na historiografia da preservação da memória nacional a partir do patrimônio. Em 1932, Gustavo Barroso participa de um grande sucesso editorial, o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, com Idelbrando Lima. Serviu como parâmetro para o Dicionário do Aurélio. Eu tenho aqui a 9ª edição, essa aqui é a 9ª edição, que é de 1957, uma das últimas, e aqui já aparece o nome do Aurélio, do professor Aurélio Buarque de Holanda, que depois iria publicar sozinho o famoso Dicionário do Aurélio, que ainda hoje é editado. Então a base do Aurélio, do nosso Dicionário Aurélio, está exatamente aqui, nesse dicionário do Gustavo Barroso, que por longas décadas, pelo menos umas 4 décadas, esse dicionário foi o dicionário mais utilizado pelos intelectuais brasileiros. Em 1933, Gustavo Barroso renuncia à presidência da Academia Brasileira de Letras para se dedicar à causa integralista. Mas logo no ano seguinte, retorna à instituição. Sua produção literária nesta época já era extensa. Romances, contos, poesia, folclore, livros de literatura infantil e sobre filologia e história. Gustavo Barroso até traduzia textos em alemão e francês. Ele era um pesquisador e um escritor primoroso, escrevia de fazer inveja. Por exemplo, eu conheço cartas do Sérgio Buarque de Holanda, que estão nos arquivos dele na Unicamp, né, em Campinas, em São Paulo, elogiando a tradução que o Gustavo fez do Fausto, do Goethe, do alemão para o português. O Fausto, do Goethe, é um dos livros mais eruditos do Ocidente. E traduzir para o português não era brincadeira. Gustavo Barroso publicou muitos artigos e livros sobre a militância integralista. Integralismo em Marcha, Integralismo de Norte a Sul, o que o integralista deve saber. Todos eles lançados em 1935. O livro História Secreta do Brasil, publicado nessa mesma época, procurava conscientizar os brasileiros para a luta contra o domínio econômico do país pelos grandes grupos nacionais e internacionais.
A partir de 1935, ele já começa a planejar uma derrubada do Plínio Salgado dentro do movimento integralista. Ele é eleito para o Conselho Superior e é o comandante das milícias, porque além de ser partido, tinha uma organização paramilitar, como na Alemanha fascista, na Itália fascista e na Alemanha nazista, que também andavam fardados, tinham saudações e gestos de saudação. O Anauê é de origem indígena, como tinha o Heil Hitler e como os fascistas italianos levantavam o braço, eles também. Havia uma saudação militar e uma hierarquia uma hierarquia de tipo militar, e uma boa parte do Exército e da Marinha participavam do movimento, como da Igreja Católica. Uma quantidade enorme de padres. Você conhece um célebre, Dom Helder Câmara. O padre Helder foi um dos militantes ativos na juventude, né? Ele tenta se eleger como representante do Partido Integralista para a candidatura à presidência da República, para substituir o Getúlio. Enquanto o Plínio Salgado tem milhares e milhares de votos, ele tem 13 mil votos, e o Miguel Reale tem uma votação ainda menos expressiva. E o candidato é o Plínio Salgado. E eles vão apresentar isso ao Getúlio e ele está junto. Os livros dessa época refletiam a ideologia de Gustavo Barroso, que passou a sofrer pressões de todo jeito. Esse período conturbado da vida do escritor terminou no dia 11 de março de 1938, quando ele foi preso na Zona da Mata de Minas Gerais, acusado de participar de um movimento conhecido como Levante de Maio. Ele fugiu para a Zona da Mata de Minas Gerais com o Plínio e foram agarrados lá e trazidos. Mas como não encontraram prova, o processo terminou liberando. E o Plínio foi exilado em Portugal e viveu vários anos lá. Ele era muito astuto nessas coisas. Ele recuava e se conciliava com o inimigo do dia anterior, né? Ele não continuou na mesma ideologia porque ela desapareceu. O integralismo, como agremiação política do Plínio Salgado, essa ficou restrita a poucos grupos, inclusive dentro da própria Igreja Católica, que ainda hoje há aquele chamado grupo de direita, com bandeiras, etc., família liberdade, religião, uma coisa que veio desde Minas Gerais e ainda hoje existe. Mas o nosso Gustavo Barroso pagou muito caro. E com isso nós perdemos a oportunidade de conhecer um dos escritores mais pujantes da literatura brasileira. Ele padece uma injusta perseguição do tipo stalinista, como Stalin fazia com os dissidentes, que não só ele dizimou milhares de militantes comunistas, de alas das quais ele discordava, como eliminava da enciclopédia soviética, como se aqueles intelectuais, aqueles homens de ciência, etc., não tivessem existido. Existe isso contra o Gustavo Barroso por parte da história da literatura brasileira. Em 1939, Gustavo Barroso lança o Livro dos Enforcados, que traz relatos da crônica policial e jurídica do Ceará do século XIX. O Livro dos Enforcados talvez choque, porque é só de crimes, né, e de castigos igualmente hediondos, né? Mas é um livro importante. Importante, sim, ele dá os locais e as datas, de todos os enforcamentos com base na história. Então, é um livro que interessa ao leitor comum e interessa ao historiador também. Ele deu um colorido especial a certos casos, certos enforcamentos que começam no próprio enforcamento, a praça cheia, o cidadão vai ser enforcado. Aí ele faz um flashback, né? Ele volta e conta como foi a história. Apesar dos problemas que sua ideologia política lhe trouxe, Gustavo Barroso continuou a receber homenagens, medalhas e condecorações. Ele também era constantemente chamado para conferências tanto no Brasil como no exterior.
Nos anos 50, Gustavo Barroso vem mais a Fortaleza, terra que não lhe sai do coração. Aqui era sempre homenageado pelos amigos e pelos escritores da Academia Cearense de Letras e da Casa Juvenal Galeno, que tinha à frente Henriqueta, a filha de Juvenal Galeno. Uma vez nós estávamos jantando em casa, ele, satisfeitíssimo, comendo uma peixada cozida com pirão de mandioca e caju azedo num prato fundo, quando o telefone toca. A minha mãe se levanta e vai atender e diz: Gustavo, é para você. Ele não queria de forma nenhuma interromper aquele prazer que ele estava tendo. E disse: Eliette, pergunte quem é. E ela disse: Gustavo, é a Henriqueta Galeno. Pergunte o que é que ela quer. Ela quer que você faça uma conferência na Casa Juvenal Galeno. Aí ele disse: tá certo. Aí a mamãe passou a notícia dele, a positiva, que ele faria a conferência. Aí a Henriqueta, lá do outro lado, pergunta: quando? Isso era uma terça-feira. Aí o Gustavo disse: quinta-feira, à noite, pode ser, às 8 horas? A Henriqueta concordou. E ele disse, a Henriqueta veio de lá. E perguntou mais ou menos, perguntou de novo: que nome eu dou a essa conferência? Ele disse: passado, presente e futuro. Assim, pegado a dente de cachorro, escolheu o tema da conferência. Em novembro de 1957, o escritor Manuel Albano Amora pediu que Gustavo Barroso escrevesse a letra para o hino da cidade de Fortaleza. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu. Em redor, para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. No esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus, e das ondas que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Gustavo Barroso era extremamente nacionalista e patriota. Tinha muita admiração pelas Forças Armadas brasileiras. É dele a voz que você vai ouvir agora. Marechal Duque de Caxias era um aristocrata, filho, neto, sobrinho, primo, irmão, parente próximo de generais do exército que vinham prestando serviços ao Brasil desde os tempos coloniais. Era um grande disciplinador, era um chefe nato, não cortejava a popularidade. Em 3 de dezembro de 1959, morre no Rio de Janeiro o escritor Gustavo Barroso. Poucos dias antes, escreveu para a sua terra uma confissão e para todos o seu paradeiro. O Ceará, muito especialmente Fortaleza, foi e continua a ser o meu mundo. E continuará sendo, estou certo. Quando eu morrer, não procurem minha alma noutro lugar, senão nas várzeas da Messejana, nas estradas do Curió e na da Jurucutuoca. Ali ela estará vagando. A minha avó, Isa, era prima legítima do Gustavo Barroso. Papai ficou sempre muito amigo dele e convidou para ser meu padrinho. Então, de certa forma, nós sempre fomos próximos. Quando ele vinha ao Ceará, sempre estava com o papai conosco, sempre me trazia presentes,
trazia também para o Sérgio, para a Regina Cláudia, mas o Sérgio disse que para mim para eles eram melhores. Tive sempre essa relação muito boa com ele. No final de 56, início de 57, nós fomos para o Rio, fomos muito bem recebidos por ele, estivemos várias vezes no Museu Histórico Nacional com ele, passamos um domingo na casa dele, onde visitamos a imensa biblioteca que ele tinha mais de 20 mil livros, também a coleção de medalhas e de coisas, honrarias que ele tinha, condecorações que ele tinha recebido ao longo da vida curta, prematuramente morto, e infelizmente o Ceará perdeu uma inteligência rara que poderia ter, na sua maturidade, dado mais uma grande contribuição para a literatura, para a história, para as artes do Ceará. E foi um enterro muito bonito dele. E eu me lembro que, por mais que eu tivesse ficado emocionada, porque era a primeira pessoa adulta que tinha morrido na minha família, na hora que o caixão desceu, a gente chorou muito, porque um dragão da independência tinha sido ele que tinha restaurado os dragões da independência como uma força atuante, né? Até hoje eles existem por causa do meu avô. E um dragão da independência tocou o toque do silêncio na corneta. E ficou tão bonito. Eu me lembro muito disso. Em janeiro de 1961, a viúva de Gustavo Barroso presenteia o Museu do Ceará com o fardão e o espadim da Academia Brasileira de Letras que pertenceram ao seu marido. A imprensa universitária reedita em 1962 algumas obras de Gustavo Barroso. A Margem da História do Ceará e Mississippi, por iniciativa do reitor Antônio Martins Filho. No livro A Margem da História do Ceará, Histórias Inéditas. Em 1965, os restos mortais de Gustavo Barroso foram transladados para a praça em frente ao Liceu do Ceará e que leva o seu nome. Prestigiaram a cerimônia o presidente Castelo Branco, o reitor da UFC, Antônio Martins Filho, e o prefeito Murilo Borges. O discurso do jornalista Luiz Sucupira foi comovente. E o grande homem aqui descansa, deixando de ser o peregrino dos continentes. Através dos livros que deixou, das obras que escreveu, dos trabalhos que realizou, vimos a força do seu talento, a grandeza dos seus pensamentos e a beleza dos seus ideais. Gustavo Barroso, o Ceará não te esquecerá. No perfil de hoje, você conheceu um pouco da vida e da trajetória do escritor Gustavo Barroso. Agradecemos a sua audiência. Para sugestões, o nosso telefone é 3277-3787. O nosso e-mail é perfil@al.ce.gov.br. Até o nosso próximo encontro.